muito bem-vindos a mais um episódio da Domcast Papo Empresarial. E hoje eu consegui trazer uma pessoa que meu coração está transbordando de felicidade. Ele, gente, é especialista em vendas, em falar sobre vendas. E eu vou mergulhar nesse mundo aqui com ele. Seja bem-vindo, Biter. Valeu, Lu. Obrigado, querida. Muito obrigado pela sua presença, gente. Olha, vocês não têm noção da minha felicidade. Que isso. Vai ser muito legal o papo, tá? Obrigado pelo convite, foi muito bacana, né? A gente acabou se conhecendo em duas ocasiões, né? Que você falou que viu palestrando, viu? E, de certa forma, acho que eu te marquei. Sim, acho que teve muito. Uma pergunta que você fez, muito. né? Num dos eventos, né? Até eu não tava vendo direito, porque tava muito... Tinha muita gente, né? Não só isso, mas era uma luz muito forte, né? Quando era no palco, e aí o público ficou muito escuro, né? É. E ainda tem aí, isso. você tava lá no fundo, eu vi que tinha alguém e tal, mas aí você falou, sou eu. Então, que legal, que bacana. Então, tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tô bem animado também. Pode perguntar, tô aqui pra entregar o ouro. O que tiver que eu puder ajudar o teu público, vamos que vamos. Eu estava conversando aqui um pouco nos bastidores que vendas é um calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Eu não sei... Demais. Eu acho assim, às vezes eu falo, gente, para mim é o meu maior desafio. Dentro do meu negócio, é o meu maior desafio. É vender. É converter as pessoas para o meu negócio, né? Para comprarem de mim. Certo. Me fala sobre as vendas. Pois é. Vendas, assim, é algo que cada vez mais ela deixa de ser uma arte e ela passa a ser uma ciência, tá? Hoje, acho que dependendo da pessoa que está escutando a gente, pode entender que vendas é um tirador de pedido de, por exemplo, uma loja, um restaurante. Ele está vendendo algo, querendo ou não, pode te empurrar algo. Então, uma casquinha a mais, por R$1 a mais. Isso pode ser considerado uma venda, uma venda transacional. Ela é mais simples, vamos dizer assim, porque não tem muito segredo, não tem muita complexidade envolvida. Como, por exemplo, você pegar vendas mais complexas, como, por exemplo, a venda de um avião, né? Sim. Ou a venda de um seguro, por exemplo, para não ser uma coisa tão astronômica, né? Tão venda de um foguete, mas assim, a venda de um imóvel, a venda de um seguro, né? Enfim, são vendas que a gente chama de vendas consultivas, né? Então, assim, quando a gente fala de venda, a gente tem um espectro muito grande. E cada vez mais esse espectro, para a gente conseguir lidar com ele, essa complexidade que a gente está hoje no dia a dia, cada vez você tem mais subdivisões dentro de um processo comercial. Desde, por exemplo, a zona cinzenta que existe hoje entre o marketing e venda, que é, isso é venda ou isso é marketing? Hoje já se confunde muito, né? Porque um conversa muito com o outro. E tem que conversar, né? Tem que conversar. Tem que estar junto. Tem que estar muito junto. E, então, tem uma parte de atração, você tem uma parte de aquisição, você tem uma parte de relacionamento, você tem a parte da venda mesmo, de você fechar, como você tem toda a parte de pós-venda, né? E que mais que eu consigo fazer e aproveitar com um relacionamento com esse meu cliente, de vender mais coisas para ele, não mais só vender e pronto, né? Mas eu olhar também para a base de clientes que eu tenho, que eu já tenho, e eu entender quais são as novas necessidades que eles têm, para eu conseguir aproveitar cada vez mais isso. Então, assim, é um assunto que dá para a gente literalmente ir para qualquer lado. É um assunto bem bacana. Tem muito que ser falado. Eu tenho uma situação quando a gente fala em vendas, é exatamente o que você falou. Vai do conceito, né? É uma habilidade que você desenvolve? Com certeza. Eu não tenho jeito para vendas, mas você desenvolve essa habilidade? Exato, porque dependendo da onde você está, porque eu falei que tem vários lugares diferentes, porque você tem perfis diferentes de pessoa trabalhando. Uhum. Você tem desde, por exemplo, uma venda mais transacional, que é vender um produto que não exige tanta consultoria, vamos dizer assim. Você só pega a venda de uma caneta, por exemplo, Sim. a venda de um produto, dependendo do produto, né? Enfim, não exige tanto. Então, às vezes, você precisa de uma pessoa que ela é resiliente, uma pessoa que não precisa de tanta lábia, como as pessoas falam, eu preciso de lábia de vendedor. Depende. Às vezes você consegue ter um script do seu lado, um roteiro que ele é muito bem feito, você segue aquele roteiro, tem que ter resiliência para tomar não, e é isso. Então, você sabendo onde você pode se posicionar dentro da venda,
faz sentido dependendo do teu perfil. Ah, não quero falar com o cliente, eu ainda quero trabalhar com venda. Pode ser, você pode olhar uma parte mais gerencial, uma parte mais estratégica da venda, de você conseguir ver gargalos, ver números e entender ali onde tem um problema. Então, você olhar uma parte mais numérica da venda, querendo ou não, você pode acabar tendo um contato com o cliente, mas também tem espaço para você e também tem esse aprendizado, né? Então, já tem uma venda, outro tipo de venda que é a venda mais relacional, que exige de fato mais contato e mais conversas com o cliente e de criar um relacionamento. Querendo ou não, venda, a gente ainda está falando de conexão entre pessoas. Então, minimamente gostar de pessoas ajuda você a desempenhar um trabalho Mas legal. tem uma diferença, por exemplo, assim, hoje a gente vê muito conceito de venda no sentido, na gestão comercial. Você olhar mais para o cliente do que para o produto que você vende, né? Sim. Como é que isso acontece, por exemplo? Na verdade, não é como é. Isso acontece para todos os tipos de segmentos? Eu acredito que são etapas diferentes. Uma primeira etapa aí eu já venho um termo em inglês que a gente vai evitar. A gente falou dos termos em inglês. A gente falou dos termos em inglês e termos complicados. Eles existem até porque eu nem sei a tradução, mas eu vou te explicar, tá? Primeira coisa, e principalmente falando para empresários que estão começando, estão com dificuldade, acho que antes mesmo da gente olhar para a venda, é de fato olhar se o nosso produto ele tem fit com o mercado, ele tem match, ele tem uma aceitação, que a gente chama de PMF, né, que é o Product Market Fit. Então, se o meu produto ele tem conexão com o público que eu estou colocando. Então, assim, não adianta nada eu só olhar a venda e querer trazer um produto goela abaixo se o produto é ruim. Entendeu? Porque eu posso gerar uma série de vendas no início, mas depois uma galera vai falar muito mal e eu não vou conseguir vender mais, né? Ou vou conseguir, não vai fazer sentido. Teve o caso, por exemplo, da base da Virgínia, que ficou super famosa. Não sei se você ouviu falar, enfim. Muito pouco, porque tiveram assustei com essa moça. Tiveram problemas ali, enfim, ela vendeu pra caramba uma base que falou que tinha prova de água, não sei o que, e ela é uma influencer famosa, isso ficou bem famoso aí na internet. E ela vendeu pra caramba, mas depois acabaram todo mundo zoando a base dela. E, enfim, como que vai ser ela lançando próximos produtos? Como é que ficaria isso, né? Você detona um pouco a tua marca. Então, assim, acho que a primeira coisa pra gente falar de vendas, antes de falar da venda, é você acreditar e ter um bom produto. A questão é que isso não é mais um diferencial, como era antigamente. Ter um bom produto, ele é uma obrigação. Ele não é um diferencial. Só que se você nem tem um bom produto, eu acho que você não tá nem começando o jogo. Entendeu? Então, assim, só que ele tem que ser um produto validado. E pra gente saber se ele é validado, eu vou olhar pro público. Pra entender, diferentemente antes, como é que se a gente criava a empresa, a gente olhava pro nosso umbigo e falava, tenho uma ideia sensacional, vou fazer. Hoje a gente olha muito mais um público, em uma necessidade. Eu crio um produto ou um serviço pensando na necessidade do meu público. Dessa forma, você tem uma aceitação muito mais fácil. Então, assim, tem que olhar para o produto. O produto ele vai facilitar ou atrapalhar a sua venda. Então, assim, ele não é... A gente não pode deixar isso de lado. Mas eu diria que até um pouco ovo ou galinha, assim, de... olhar... O que vem primeiro? É um pouco complexo, porque a gente tem que olhar o público e tem que olhar o produto. E sempre a gente vai estar... O produto nunca está pronto, na minha opinião. Nunca está. Ele está sempre se desenvolvendo. Porque a tecnologia está se desenvolvendo. Sempre inovando, entendeu? Não tem jeito. Não tem como parar mais. Também acho isso. Quando você acha que está com o produto pronto, vem uma tecnologia nova, ninguém estava aguardando inteligência artificial. O Meta estava criando o metaverso, mudou o nome da empresa para Meta, para conseguir criar um marketing. Eles estavam super, nossa, vai criar o metaverso. Veio a inteligência artificial, parou tudo com essa questão de metaverso. Parou assim, né? Não deu tanto enfoque. E surgiu uma revolução totalmente nova na nossa tecnologia hoje que ninguém esperava e está todo mundo correndo atrás para desenvolver a sua. A Apple vai começar a lançar dela agora, o Google, enfim, todas entrando nisso. E quem não tinha isso antes, agora tem que ter. Você tem que trabalhar com isso, o que era impensável há pouco tempo, como a pandemia acelerou muitas coisas, né? Com certeza. Então, assim, a gente sempre tem que estar olhando o produto, sempre. Porque senão você fica defasado e aí não adianta nada. Você tem o melhor processo de gestão e comercial se o seu produto está defasado, entende? Então, eu não acho que não tem como a gente parar de olhar para o produto, tá? E eu
mesmo sendo de comercial, eu entendo a importância de você. Isso ajuda muito o comercial. Sim. É gostoso você saber que tem um produto fácil de você vender, porque ele é também, bom. exatamente. E porque assim, como é complicado quando você chega num momento de abrir uma área comercial, para você fazer a gestão é muito complicado, porque como é que você treina pessoas que vão vender o seu produto se elas não verem que aquele produto tem qualidade? Pois é. Isso é muito complicado mesmo. A gente foi chamado por um banco, não posso citar nomes, mas para treinar a equipe comercial para vender um produto do banco. Eu falei, qual que é o problema? Aí eles falaram, a equipe não acredita no produto. E aí eu fui descobrir qual era o produto. É um produto horrível. Eu não acredito nesse produto. Não vou falar o nome nem nada para não dar problemas. Não mesmo, imagina. Mas assim, é um produto que engana. Não é um produto legal. Que eu falo, cara, desculpa, eu não vou aceitar esse contrato. Você pode me pagar quanto você quiser, mas assim, eu não... Nem o time... Eu concordo com o time de vocês. Vocês que têm que mudar esse produto, entende? Porque assim, não é forçar a goela abaixo os vendedores de vocês. Eles têm razão. Ninguém quer enganar as outras pessoas, né? Então... O olhar para o produto, o desenvolvimento disso tem que estar constante. Por isso que produto, a área de operações, junto com vendas, tem que estar muito conectado, constantemente ligado, treinamento de produto para os vendedores e atualização do produto. Quando eu falo produto, pessoal, produto e serviço, Sim. tá? Que eu tô falando aqui, né? Porque tem gente que fala, e serviço? Não, tô falando de serviço também. Produto barra tá? serviço. Produto barra serviço. E hoje, qual é o diferencial nas vendas? O que diferencia hoje uma venda? Tá. Fora a conexão. Exato. Fora o produto de qualidade. Exato. Porque como eu falei, produto nem é mais diferencial. Não, é né? diferencial. Você vai falar hoje muito de um atendimento de qualidade, né? Que cada vez mais está virando clichê já isso. Mais personalizado. Exato. Questões de personalização, de você gerar uma experiência. Hoje se fala muito da experiência do cliente, né? Então, como você pode ter, ao mesmo tempo, que tem um atendimento massificado, mas ao mesmo tempo personalizado, né? Então, e o que faz você conseguir isso é a tecnologia. Então, você vai falar de programas. Hoje, o que era, assim, antigamente, dava para você relevar. Hoje é importante você conseguir ter isso para você ganhar velocidade também. Porque hoje a urgência do público ela é muito grande. Então, uma das principais métricas que a gente vê na venda, por exemplo, é o tempo de atendimento, no sentido de você atender a pessoa. Então, você vai lá, faz uma cotação num site, gostou de um produto, você manda uma mensagem. Cara, se a pessoa não te responder muito rápido, já você já tá vendo outro, entende? Então, assim, um dos diferenciais... E é uma resposta rápida, sem ser robô, né? Sim, exato. Sem inteligência artificial, né? Exatamente. Porque isso é uma discussão que se tem muito hoje, eu vejo. Que não adianta responder em um segundo... Sendo que eu sei que não é uma pessoa que está lá do outro lado, é um robozinho que está ali respondendo. O que tem acontecido hoje, Lu, que é muito interessante, dependendo do time e dependendo do jeito que você consegue colocar a inteligência artificial, ela responde de um jeito mais humano do que o humano. Porque às vezes o humano tá tão robotizado que ele envia um oi, olá e tal, ele tá tão acostumado, porque ele só quer bater cartão e pronto, aí a gente vai falar, essa é uma questão de pessoas, Sim. De contratação, de um bom time, porque você tem que ter uma pessoa boa ali no seu time, não é qualquer pessoa para você estar no seu time comercial, e que consiga minimamente entender para você ter esse atendimento. Do contrário, tendo uma boa programação com uma inteligência, você consegue... Não precisa enganar, você não precisa dizer que não é, mas que não é uma inteligência artificial, mas tem hoje níveis de programação que são respostas muito boas e o público já está aceitando mais. Você tem estudos, eu não sei exatamente os números, não lembro de cabeça, mas de aceitação do público em relação a isso. Desde que você tenha um canal de abertura em que o cliente possa acessar um humano. Sim. Mas eles hoje tem muita aceitação do primeiro contato ser sim por um robô. Mas se der algum problema, é importante ter um canal em que você vai chegar num humano para resolver o problema. Pelo menos na realidade de hoje que a gente tem, dos estudos que saíram recentemente, isso é importante ter. Hoje a sua empresa ela mexe com serviços, não é isso? Principalmente com serviços. Principalmente serviços. E hoje quais são os maiores desafios que quando vocês vão até um chamado, quais são os maiores desafios nessa área de vendas que você vê? Tá. Depende muito do porte da empresa, né? Então, empresas que estão ainda
pequenas, né, que estão querendo estruturar o comercial, um dos principais desafios é a dependência do sócio, né? Então, o sócio, ele tá tentando fazer o comercial acontecer, só que ele entende que é muito dependente dele, a operação, Sim. né? Então, ele não consegue sair, ele já tentou, ele já contratou, às vezes, uma pessoa, um quebra-galho, a pessoa não consegue vender tão bem quanto ele, então ele se vê muito preso nessa ação. Isso que ele também não sabe direito o que ele faz, por isso que ele também não consegue ensinar. Então, ele vai muito no feeling, ele é sócio, então ele é o melhor vendedor ou a melhor vendedora da empresa. Só que é tudo muito intuitivo, então não existe profissionalismo. Cada venda ele faz de um jeito. A venda, ele... Não há uma padronização, não tem uma padronização. Não, né? ele vende dando consultoria, que apesar de ser uma venda consultiva, que a gente chama, você não pode vender dando consultoria, porque você depende sempre de uma pessoa, de um vendedor, que ele tem um alto nível de conhecimento. E as pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, várias empresas que a gente entra, uma empresa de contabilidade, uma empresa de turismo que a gente já atendeu, uma empresa de advocacia. A galera tem na cabeça que, se eu tenho uma empresa de arquitetura, se eu tenho uma empresa de contabilidade, meu vendedor tem que entender muito sobre arquitetura, e tem que entender muito sobre contabilidade, eu tenho que entender muito sobre turismo. Não é verdade. Não? Não. Ai, meu Deus. Não é verdade? Essa é uma crença muito que os empresários têm. O vendedor, ele tem que ter um bom script, tem que saber de pessoas, relacionamento e saber vender. É diferente de dar consultoria. E por isso muitos donos estão patinando na venda. Porque o dono, ele é um cara técnico, é um cara que sabe muito do produto, ele vende dando consultoria e ele acaba vendendo por isso, porque ele é um cara técnico, apaixonado pelo negócio. Quando ele tenta fazer isso com o vendedor, ele não consegue. Não vai conseguir. Imagina um médico. Sim. Você vai contratar um médico para vender? O médico não vai querer vender. Muitas clínicas patinam. Esses são dos vários clientes que a gente tem de clínicas. A gente muda a cabeça do sócio. Porque eu falo, meu querido, que médico que vai querer vender? O cara é médico. Ele não vai querer vender. Ele não estudou para isso. E aí? Como é que você vai conseguir vendedor? Não é assim. Você precisa de um vendedor que seja relacional, transacional. Ele entenda minimamente. Obviamente, ele tem que entender o mínimo sobre o produto que ele está falando. Claro, mas ele não vai ser um cara técnico. Não pode ser um cara técnico. Ele tem que ter um bom script para conseguir vender. Ai, acho que eu já quebrei uma crença sua. Meu Deus, gente. Porque assim, realmente você passa a vida inteira achando que se eu tenho uma clínica odontológica, é o dentista que vende o serviço, né? Pois é. E aí você... Não. Só que não. Mas aí também você tem que fazer um processo de seleção muito bom. Muito bom. Tem que ser um processo muito específico, muito bom. né? Sim, tem que ser. Porque vai depender se você está falando de qual é o cargo, né? Um atendente, por exemplo. Então, um atendente de uma clínica odontológica vai ter um perfil de pessoa. Aí, por exemplo, uma outra empresa que a gente já lidou é com carro de luxo. Vendedor de carro de luxo, ele tem um perfil totalmente diferente de um atendente de clínica odontológica, como, por exemplo, um vendedor que vende seguro de vida. São perfis bem diferentes, né? Se a gente vai falar de nível socioeconômico, de escolaridade, de salário... Você tem que desenhar um perfil muito bem desenhado para que atenda aquilo que você está pretendendo, né? Perfeito. Que venda realmente o seu serviço. Perfeito, mas não precisa ser uma pessoa técnica da sua área. Isso não precisa. Ela tem que ter as competências e os conhecimentos. Falando de soft skills, que a gente fala, né? Soft skills é a parte de valores, de perfil comportamental da pessoa, de histórico familiar mesmo, de como é que foi a educação dela, se ela tem esse perfil, muito mais do que conhecimento técnico. Conhecimento técnico a gente ensina. Né? Treina. Isso treina, exatamente. Sim, você treina. Mas não precisa. A gente estava trabalhando com uma empresa de turismo, a galera jurava que tinha que ser consultor de turismo, formado em turismo. Eu falei, gente, eu nunca conheci alguém formado em turismo, particularmente. Eu nunca conheci. E eles estavam com problema de contratação de consultor. Eu falei, cara, por que será? Vocês só querem consultor de turismo que fez turismo? Eu falei, cara, não precisa. Senta aqui do meu lado, me explica um pouquinho como faz. E dá para eu vender também. Entendeu? É só conhecer um pouquinho do produto. Entender um pouquinho ali, você conhecer de pessoas, né? E o resto a gente aprende rápido, mexer num sistema, entender os lugares. A gente sabe o que é um lugar bom, sabe? Não estou desmerecendo o curso de turismo, mas você não precisa deste tipo de conhecimento para vender isso, né? São duas coisas diferentes, mas muitas vezes se confunde na cabeça do empresário.
E aí, assim, é o que eu vejo muito. Eu não sei, eu quero até saber isso de você. Porque hoje, quando a gente vê vagas abertas, né? Contrata-se vendedor, gerente comercial. Eu penso nisso, eu falo, gente, será que essas pessoas estão desenhando exatamente? Ah, Porque hoje a gente tem no Brasil, e aí você vai confirmar ou não, a nossa cultura é uma cultura muito diferente, eu acredito, dos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje você falar que você é um vendedor, você tem um. É como se fosse um status, né? Lá embaixo. Ah, eu sou vendedor. sim. Ah, eu sou comercial. Então, eu acho que existe uma falta de conhecimento Sim. nisso que você está falando, nas contratações das empresas. Demais. E aí é uma sequência de erros, né, para frente. Total. Quem Isso não tem muito vende, preconceito da nossa cultura. Muito pronto, você falou a palavra preconceito. certa, É preconceito. preconceito, entendeu? A gente tá falando de uma das maiores profissões do mundo, É. né? Do maior. Falam que uma das primeiras profissões que já existiram foi a prostituição. Eu acho que antes mesmo é a venda. É venda. Então, que você tem, Porque a você tem que saber, vendeu, não, né? é. Antes de qualquer coisa, é Isso, venda. Então a é gente tá falando de isso. o que move o mundo hoje é isso, seja capitalista, não interessa, é a venda. E a gente está falando de como a universidade, por exemplo, tem um papel crítico nesse processo que recentemente a gente começou a ter os primeiros cursos de graduação em relação a isso. Hoje você tem um ou outro, mas vai para falar de mestrado, começa a ter na parte mais de pós. Você vai falar de mestrado, vou fazer um mestrado numa universidade pública em vendas. Você não tem. Não tem. Entendeu? A Hoje gente você não não tem tem. isso. Agora você tem, por exemplo, pós e vários mestrados em literatura, mas você não tem vendas? Eu acho um pouco absurdo. Não quero desmerecer de literatura, Sim, mas a sim. gente está falando de das maiores profissões do mundo e a universidade, a parte acadêmica, não existe. Então, assim, para mim tem muito daí do começo do preconceito que a gente tem. E aí você vai falar de uma das maiores universidades de business que você está falando, que é nos Estados Unidos, você já tem pós que são super graduadas em business, falando de vendas. Então, assim, não que a gente não tenha, está começando cada vez mais. Você tem MBAs aqui no Brasil, o que não tinha antigamente, mas é um processo muito recente. Então, para mim, temos muito ainda que tirar desse preconceito. Por isso que eu falei, quando a gente fala de vendas, na cabeça pode vir um atendente de uma loja, como você tem outros vendedores que ganham muito bem. Muito bem, entendeu? E não tem a ver com o nicho, né? Não. Não tem a ver com, por exemplo, é óbvio, né? Você vender um carro de luxo, Isso né? Você mexer com isso, obviamente vai ajudar, né? ajuda, seu, óbvio, né? Mas também eu acredito que que outros segmentos possam trazer isso Sim. também, né? Retornos financeiros muito bons. Não, lojas, se você pega, por exemplo, aqui falando especificamente de Brasília, você pega lojas de Itaguatinga, de Ceilândia, que às vezes você não dá nada, você olha, a galera fatura muito. Entendeu? Lojas de, pegar uns materiais de construção, uns negócios de limpeza, que você vai falar, isso aí é coisa de pedreiro, né? Que a gente acaba, com todo o preconceito implícito, a gente acaba deixando isso de lado. Cara, você vai olhar a questão olha isso em quantidade, começa a olhar esse mercado, você fala, pô... Estatisticamente é assustador. É absurdo, É entendeu? absurdo. Você olha os números, você vê aquela loja, você fala, cara, você não dá nada, ou o dono dessa loja, o cara tá muito bem, ninguém conhece e tal, e tudo bem. A pessoa tá bem ali, entendeu? Tem o time dela ali e é isso. E segue, né? Entendeu? Então, assim, obviamente o nicho ele vai ter um impacto, né? Se você tá falando de uma comissão de uma venda de um carro de luxo, Sim. é muito maior. Mas bons vendedores conseguem ter um espaço bem bacana e a gente tem que tirar esse preconceito. Eu amo vender, eu sou um vendedor. Então, assim, antes mesmo de empresário, eu sou um vendedor. Então, a gente tem que, acho que, ter esse orgulho, sabe? Tirar esse preconceito, que atrapalha muito a gente. Atrapalha. E voltando àquela questão do sócio, né? Quando eu te pergunto do desafio de uma empresa hoje que vocês né, atuam, quando você fala do sócio, como é que é essa mudança? Como é essa retirada? Como é a formação dessa área, desse time? Primeira coisa que a gente precisa fazer quando é uma empresa pequena, né? Você falou de desafio, então... Eu não estou nem na micros, não. Porque a micro, eu quero até saber como é que a gente pode trabalhar isso. Sim. Mas as pequenas, onde você tem ali um time já... Você já tem time ou não? Não entendi. Você já tem um time. De venda ou um de time vendas. de... Ah, tá. E aí o seu sócio
tá ali querendo vender também, é isso? Não, o que eu tinha dito antes tinha a ver com a parte de, assim, é uma empresa, a gente pode até dizer que é uma micro, se você quiser, Tá. que é uma empresa em que o sócio, ele tem um papel, ele é o eu comercial, não Pronto. existe time, Uma equipe. ele não tem equipe, Uhum. é eu-keep, né? Equipe. Eu-keep, Pronto. comercial. A gente pode, o desafio de alguém que já tem um time mesmo, e um gerente, aí é outro, É outro. tá? Ok. Mas falando de uma eu-keep comercial, então é só você que começa, talvez você tenha até time operacional. Uhum. Você pode até ter, muitos clientes nossos são assim, eles têm time operacional, mas não tem time de venda, Sim. né? Então é o sócio vendendo. Então, falando desse tipo de perfil de empresa, como é que faz para sair, né? Primeiro, é tudo muito intuitivo para o sócio. Ele ainda acredita que a pessoa que vai entrar no lugar tem que ser essa pessoa técnica. Ser A gente ele. começou a perceber que Ser não ele. ser ele. Ser Ser ele. ser um mini-me É. ali. Um mini eu. Mini eu. Um mini clone. E não é bem assim. A gente tem que, primeiro, criar o desapego. Saber que as vendas vão cair um pouco, porque não vai ser você. E a gente começar a olhar benchmarking. O que é benchmarking? São marcos que existem no mercado para você conseguir entender, tá, no meu segmento, o que é uma margem, o que é uma conversão, o que eu aceito como uma meta, um indicador de venda razoável, né, para a gente poder entender. Então, eu conheço sócios que estão vendendo, eles estão lá, sei lá, 70% de conversão. Então, a cada 10 reuniões, 7 eles fecham. É uma conversão absurda. Aí você bota um vendedor, às vezes a conversão cai para 40%. A cada 10 o vendedor fecha 4. Ele fica desesperado, ele fala, nossa, tá horrível. Cara, não tá horrível, sabe? 40% não é... Só que ele vendia 70%. Então, assim, choca um pouco o sócio. Entendi. Porque ele caiu muito, de fato, mas assim, caiu... Mas o que você ganhou? Você ganhou a sua liberdade de poder fazer outras coisas. E 40% não é ruim. Então... O sócio, ele primeiro precisa ter noção de parâmetro do que é ruim e do que é bom. E, ao mesmo tempo, deixar o processo que é muito intuitivo num processo que é totalmente consciente. Uhum. Então, o que ele faz, que de vez em quando ele faz de um jeito, de vez em quando ele faz de outro, a gente precisa padronizar. Ok. Porque, simplificando, a gente consegue pegar uma pessoa que não tem tanto conhecimento e explicar para essa pessoa, para ela conseguir seguir um processo. Só que é o seguinte, por ela seguir um processo mais simplificado, a taxa de conversão tende a cair. Uhum. Pô, Bitter, mas então por que eu não ensino exatamente o que o sócio faz? Que ele consegue ter esse processo mais artesanal para uma pessoa. Porque aí essa pessoa não dá conta. Ela não consegue. Ah, mas eu consigo achar essa pessoa. Beleza, se você quer pagar uma pessoa cara, você tem dinheiro pra achar uma pessoa Sim. cara e conseguir. Se você tiver, vai lá, meu querido. Tranquilo. Aí você monta um time comercial só com bam. Uhum. O que eu não conheço. Então, assim, pessoas extremamente qualificadas, elas são raras e elas são caras. Então, assim, São raros. elas são difíceis, porque elas estão Ah. alocadas em outra empresa. Então, você vai ter que ter culhão ali Culhão pra pra chegar poder e falar e tirar ela elas. de lá e colocar aqui. Então, Exatamente. eu acho que muita empresa que tá ouvindo a gente aqui eu não tenho essa grana ainda. Então, você precisa pegar pessoas que estão começando. Sim. Pessoas que estão começando, elas vão errar, elas não têm tanta experiência, você consegue pagar um pouco mais barato, né? Porque tá começando mesmo assim. Então, você tem que simplificar o processo. Só que se você tiver um processo, por mais que ele seja simples, mas bom, você diminui sua taxa de conversão, mas você mantém consistência no seu processo de conversão. Então, esse é o jogo. E isso é difícil da gente entender essa mentalidade de que é baixar um pouco essa régua, mas para eu conseguir tocar outras coisas. E esse é um dos primeiros passos que a gente faz para conseguir tirar esse sócio, montar a estrutura comercial e o sócio conseguir fazer outras coisas. Olhar números, olhar a parte de gestão, de gerenciamento. Porque enquanto ele está no mato ali, no operacional, vai ficar difícil dele olhar a gestão. Sim. E é difícil, entre a gestão e o operacional, entre olhar o estratégico da empresa e olhar o operacional sempre vai te chamar. É um incêndio. Não vai dar. E você vai cair. É isso, não tem como, porque você tem que fazer a empresa rodar. Só que tem uma frase que eu gosto muito que é, se você faz a sua empresa funcionar, quem faz a sua empresa crescer? Então, assim, são escolhas e você tem que deixar... Se você escolheu ser um empresário, você não pode fazer a sua empresa funcionar. A não ser vai virar CLT. Porque compensa mais. Você tem que olhar outras coisas. Esse é o jogo. Você decidiu ser empresário. Então, você tem que, de fato, olhar a gestão. Olhar a gestão. Não tem jeito. Não tem como.
né? E treinamento, né? Treinamento Muito. é entrar e treinar e monitorar e controlar. Treinamento de venda é toda semana. Toda semana. Toda semana. Ah, mas eu não tenho tempo. Porque você está no lugar errado. Você está fazendo sua empresa funcionar, então você não tem tempo de contratar, de reter e treinar seus funcionários. Que esse é o papel do gerente. Sim. Num nível de gestor, você tem que fazer boas contratações, reter, olhar a cultura e treinar seu time. A galera vai tocar o barco. E é isso. Do jeito que tá ali para tocar, né? Exato, seguindo processos. E aí cada um vai pensar, cada um do seu jeito ali, né? E hoje, assim, gente, eu sou a curiosa da venda, assim. Porque hoje eu tenho um olhar para a venda de que a gente precisa estar cada vez mais, como você falou, inovando, né? A gente precisa estar lá treinando semanalmente para poder inovar, mas a gente também precisa estar atento ao comportamento, né, das Sim, pessoas. demais. O pós-venda, ele entra muito nisso. São duas equipes diferentes? São, né? Venda e pós-venda são duas equipes diferentes. Pode ser. Ou uma mesma equipe consegue trabalhar isso também? Consegue, é mais difícil. É a vida de pequenos empresários, porque não vão ter conseguido. Você consegue dividir em 4, 5 equipes diferentes se você quiser. Mas é inviável. Mas o ideal dos mundos, sim, seria dividir. Hoje um CS é um pós-venda? Sim. Tá. Hoje é um CS. Depende muito de como você encara o CS. Tem muita gente hoje que ainda não acredita exatamente em CS. Eu vejo o CS muito mais como um pós... Eu hoje olho o CS muito mais como um pós-venda do que uma outra coisa, né? Então, você pode ter um interesse comercial grande ali, né? E agora tem empresas que preferem separar mesmo. Você tem um olhar somente comercial para um time e você tem outro somente para uma área de CS, de experiência do cliente, né? Só que a gente está falando de empresas maiores, entendeu? No nível de tamanho de base de cliente que justifique você ter isso, você tem que ter muita gente. Muita gente, entendeu? Muita base, você tem que ter muito cliente, é isso que eu tô querendo dizer. Você tem que ter 400, 500 clientes rodando simultaneamente que justifique você ter isso. Do contrário, eu acho que é uma estrutura muito robusta. Sim. Não justifica e dá pra você juntar isso numa pessoa só. É o que a gente tem hoje internamente, por exemplo. Dentro da sua empresa, vocês têm isso. Exato. Um time só que cuida. Uma pessoa só. É só uma pessoa. É uma pessoa, a gente é uma empresa enxuta. Sim, mas que consegue olhar para essas duas áreas. Tanto experiência do cliente, quanto também um pós-venda com um interesse comercial ali numa única pessoa. De reter aquele cliente, Isso. né? E de estar constantemente oferecendo serviço. Reter, vender um upsell, né? Vender um produto novo. Recorrente. Pedir indicação, olhar a qualidade, NPS, por exemplo, que é a métrica de qualidade, de se você indicaria, né? Que você consiga entender mais ou menos como é que tá a jornada. Tudo isso concentrado em uma única pessoa. E é muito importante, né? Assim, eu fico vendo esses CS, e eu vou falar do CS, mas porque está mais presente na minha vida hoje. Tá. O quanto que isso é importante dentro da permanência do cliente, né? Como que isso influencia. Demais. Eu vou falar por mim como usuária, né? Porque, realmente, se eu não tenho ali uma pessoa que está constantemente me atendendo, né? Eu não vou nem falar servindo, porque não é essa a palavra. Mas me atendendo no sentido de... como é que você tá? O que você tá precisando? Sim. A gente tem isso, vamos. Porque isso também faz muita diferença. Quando você vai fazer uma venda recorrente, não é simplesmente você jogar lá e falar, olha só, eu tenho isso aqui acontecendo, vamos lá. Não, vamos lá, vai ser importante para você. Isso. A pessoa ela tem que ter muita vontade de vender mesmo, né? Exatamente. O relacionamento, ele é muito importante quando a gente está falando de CS. Não tem como. Pós-venda A gente está falando de um país que tem altíssimas taxas de depressão e altíssimas taxas de ansiedade. A OMS já declarou, né? Se eu não me engano, é entre o 3º ou 5º país mais ansioso do mundo. É o Brasil. E com depressão, e o Brasil. Então, assim, quando você olha tendências e você olha dados, você consegue entender que as pessoas estão carentes. Elas querem atenção. Tem um meme muito legal, que é uma moça num supermercado, ela entra, aí ela... eu acho que erraram o produto dela, alguma coisa assim.
ela pega o produto, chega na caixa e fala assim, olha, isso aqui é o produto errado. E aí a caixa falou, tudo bem, eu vou te reembolsar, inclusive vou te dar um voucher para comprar outro produto. Aí a mulher fica assim, olha lá, olha lá. Ela fica triste. Aí a caixa fala, o que foi? Como é que eu posso te ajudar? Ela não sabe, ela falou, você queria tretar, não é? Você queria brigar, não é? Ela, posso só um pouquinho? Aí ela começa a criar uma briga ali, aí só, então, é uma sátira, não é? Uma brincadeira dizendo que, cara, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas e elas perceberem que tem um canal aberto para elas poderem ser escutadas, ou reclamadas, ou simplesmente falar, o muro das lamentações. Poder falar, então, você ter esse acesso, essa abertura e ter alguém, você consegue ver que tem alguém para fazer isso, dá uma segurança, dá um conforto, um acolhimento para a pessoa que ajuda nesse processo, né? Então, é quase um psicólogo, é meio bizarro, né, assim, mas a gente está lidando com seres humanos. Você sabe que quando eu era mais nova, eu comecei minha vida profissional, eu trabalho desde os 15 anos, eu comecei minha vida profissional num banco, então ali bem técnico, e logo depois eu saí e fui pra loja, né? Porque aí eu terminei meu prazo e fui pra loja. E você tá falando isso, e lá atrás, eu trabalhei numa loja que hoje nem existe mais, que é a Fórum, durante 3 anos. Eu adorava tanto trabalhar, e eu falo que eu não sou vendedora, mas um pouco eu aprendi. Aí eu comecei o nosso podcast perguntando isso, da questão da habilidade, né? Hoje eu vendo serviço, mas antes eu vendia produto. E aí eu fui treinada, óbvio, nas lavagens todas que existem, não me esqueço até hoje. Mas desde lá a gente já era treinado pela experiência, por essa psicologia que você está falando. É isso. Né? De, olha, não ficou legal, mas eu vou te dar uma que vai ficar um arraso. E como isso realmente faz diferença, né? Assim, esses insights que você faz uma venda fácil, assim, exato, né? Exatamente. Você consegue trazer esse cliente para você. Venda, se a gente pudesse resumir tudo isso, porque a gente está falando muito de processo, de construções de área e tal, porque é a parte mais tangível. Mas assim, o que é venda? Emoção. Venda é isso. Porque por mais que a gente fale hoje, a gente está vivendo uma área de experiência, CX e CS, que é Customer Success, né, do sucesso do cliente. E CX do Experience, né, dessa parte. O que é isso, no fundo? Emoção. O que toda pessoa quer? Qualquer pessoa, não importa. Quer mudar como se sente. Se você for parar pra pensar, é isso. Eu tô me sentindo gordinho. Eu quero me sentir... Beleza, por mais que você quer mudar seu estereótipo, o jeito, ou quer se sentir saudável, pra gente não entrar em questões de gordofobia nem nada, mas a questão é, eu quero mudar como eu me sinto. Eu tô pobre, eu quero ganhar mais dinheiro. Beleza, mas o dinheiro vai... Você vem, mas aí você vai mudar como você se sente. Se for parar pra pensar, é isso. Quando você atrela um produto e conecta a emoção que a pessoa quer ao teu produto, ao teu serviço, você vende. Não tem erro. Então, é isso. Então, a gente está falando de experiências e desse atendimento, de ouvir, para criar emoção no seu cliente, despertar isso, e ele conectar essa emoção que vai fazer ele se sentir bem com o teu produto, com o teu serviço. Se esse processo ele acontece, a venda acontece. É isso. Simplificando muito, né? Sim. De uma forma um pouco mais teórica, mas é isso. E hoje dentro das empresas, assim, você acha... que até uma pergunta que eu tenho aqui muito grande, que é uma pergunta que é os erros, né, assim, que você olha para os empresários, os empreendedores que vocês estão juntos, quais são os maiores erros que eles cometem na questão de vendas hoje? Na sua opinião, assim. Eles estão começando, vamos lá, é uma microempresa, uma pequena, nem é pequena, é micro. Micro mesmo. Uma micro. Tá. Qual é o maior erro? Ele ser eu vendas, ele se concentrar só nele, ou que é o que a gente já falou. Mas o que mais? Eu posso falar, para não ficar tanto na minha opinião, mas eu olhar, por exemplo, os clientes que a gente tem mais dificuldade. São as pessoas. É o sócio com um ego muito grande e muito centralizador, como você comentou, né? É num ponto de nem a gente passar um roteiro, a gente dar um direcionamento e o sócio falar assim, cara, mas eu não faço desse jeito. Não é o jeito... Isso que você tá me ensinando, isso que você tá pedindo pra eu fazer, não é nem o jeito que eu faria. Minha vontade de falar,
Sim, por isso que eu tô aqui. Porque o que você tá fazendo tá dando errado, então vamos fazer de um jeito diferente. Já cheguei até a falar isso para alguns clientes, que não exatamente desse jeito, mas assim, cara, você tá contratando a gente, é para fazer diferente. Ah, mas eu não faria assim. Aham, eu sei, então vamos fazer de um jeito novo. Por isso que você tá tendo seus resultados e a gente tá tendo outro. Então, escuta o que a gente tá fazendo. Então, é quase uma teimosia, um ego muito grande de falar, cara, não é assim que eu faço. Né? Então, acho que, eu não sei se esse é o maior, mas eu tenho certeza que esse é um dos maiores. É a limitação, a teimosia, o ego ali, muitas vezes, do empresário, micro, pequeno, médio, muito teimoso, de querer manter as coisas do mesmo jeito. O ser humano não gosta de mudar. Mudar é desconfortável. Sair da zona de Sair conforto. da zona de conforto. Eu não conheço o novo, eu tenho medo. Eu tô acostumado a fazer desse jeito. Só que aquilo, o que fez você chegar onde tá hoje, não é o que vai fazer você avançar mais. Então você tem que fazer comportamentos diferentes. E eu jogo um jogo hoje como empresário. Agora, a gente estava falando de alguns empresários que eu tenho como referência. Eu não sei jogar o jogo deles. Não sei ainda. Porque senão eu estaria lá. Sim. Então eu tenho que aprender. E provavelmente eu vou ter que me reinventar novamente. Assim como, enfim... Modelar, né? Os meus clientes estão jogando outro jogo, que não estão no meu patamar ainda, porque estão com cabeça diferente. Então, assim, isso é educação, aprendizado constante. E conscientização. Né? Constante. E você acha que quando você vai montar uma equipe, eu vou nem falar de equipe, você vai contratar um vendedor para você, para o seu negócio. Você, na sua opinião, acha que... Qual é o olhar que o empresário tem para esse vendedor? Qual é o vendedor que a gente está falando? A gente está falando eu queria de todos. Todos? Da farmácia, do carro de luxo... porque assim, eu tenho uma opinião e eu quero saber a sua. Tá. Eu acho que hoje os empresários que contratam uma equipe de venda, essa equipe ou essa pessoa, ela tem que estar muito junto ali na direção, junto com os sócios, com os CEOs, para saber exatamente quais são as vontades, quais são as visões dessas pessoas, para que eles possam andar junto e crescer junto. E aí o crescer eu digo em todos os sentidos. Sim. Financeiro, que seja de status. É como se tivesse que estar ali no mesmo nível ali. É isso. E não acontece hoje. Não. Porque os sócios, CEOs estão aqui e os vendedores estão lá embaixo, né? E aí você vai vendendo com metas, com metas intangíveis, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas às vezes não têm muita noção na hora de determinar metas. Não tem. E aí a gente está pensando em metas de carro, vamos falar de vendedor de carro, né? Vem aquela meta, aquela pessoa só lamento, vende aí, que isso é problema seu. Não quero nem saber aqui, ó. E aí o turnover, obviamente, é muito alto, e aí entra aquela questão de contrata-se vendedor, e aí vira um ciclo, não é isso? Você não vai sair de lá. Aí você vai criar uma crença na sua cabeça de que assim, eu vou ter que vender mesmo. Só eu que sei. É o que acontece, né? E falar, não vou... Já tentei esse negócio de contratar gente, eu que tenho que vender mesmo. Né? E o que acontece? Não tem problema o sócio estar envolvido na venda, tá? Inclusive, como a gente estava comentando sobre o Flávio Augusto, empresário que eu tenho como referência, tá nas vendas até hoje. Ele não, claro, ele não é o vendedor principal, mas... Você já fala da CIMED, por exemplo. Exato. Que o cara se titula o vendedor da empresa. Ele se mete nas vendas, de vez em quando vai pro chão mesmo. Você não sabe como é que é, tem vontade de estar lá naquela empresa pra olhar aquilo ali. Quando eu, por exemplo, trabalhava na Ambev, tinha um dia no ano que para toda a operação a galera estratégica, os diretores da empresa, todo mundo vai pro chão, vai para carro, vai pros motinhas e vai para dentro dos bares, para supermercados para vender. É um dia no ano que isso acontece. Não sei se isso acontece mais lá ainda, eu já saí de lá tem um tempo, mas é uma prática super legal pra galera sentir novamente como é vender, negociar, sai uns vendões, o diretor tá lá falando, não, vamos vender aqui e tal. Então, é ter esse contato. Mas assim, falando da tua pergunta de perfil, eu não consigo te falar um perfil geral, eu vou dar alguns parâmetros que eu acho que ajudam, que é o seguinte, onde estão os erros? Tem vários parâmetros. Primeiro deles, o vendedor, ele é ativo
ou ele é receptivo? O que é isso? Ele é um vendedor que ele precisa pegar o telefone e ligar e correr atrás, porque esse é um tipo de venda. Ou ele é receptivo, ele é um vendedor de loja, o cliente vai entrar, ele Sim. só recebe. Uhum. Então, recebe um dos maiores erros, você tem uma vaga ativa e você consegue... Vai dar errado. A pessoa fica sentada ali falando, vai, cadê? Fala, não, tu que tem que ir. Não, mas minha vida inteira eu fiquei sentado. Não vai dar certo. E eu já vi muito esse erro. Sim, eu também. Muito. Eu tenho na prática. Não vai dar certo, cara. Não vai. A pessoa acostumou. Isso. Nossa, olha pra você ver, eu nunca tinha pensado nisso. Então, Meu Deus, esse é um parâmetro. Ativo versus receptivo. Outro parâmetro, B2C e B2B. Então, eu tenho... Estou fazendo um quadro e depois você vai montar a tua vaga. Então, receptivo e ativo. Esse é um critério que você tem que olhar. Outro, B2B versus B2C. Então, eu vendo para pessoas físicas ou eu vendo para empresas? Tudo bem, tudo são pessoas que você está falando, mas é diferente, né? Isso já ajuda. Isso não é ele não é tão... Esse critério ele não é tão determinante quanto o outro, mas é um critério que tem que ser olhado também, que tem perfis diferentes. Outro, é uma venda transacional. Ela é uma venda rápida. Por exemplo, você não vai fazer uma venda consultiva, botar um vendedor super complexo numa padaria. Meu querido, eu quero 3 pães, acabou. Não, mas você quer desse... Não, pô, vai pegar um vendedor que está acostumado com corretor de seguro de vida. Você bota ele para vender pão, o cara vai ficar frustrado, porque é uma venda muito complexa. E aí você bota um cara que é relacional para uma venda transacional, nada contra o pão, nada contra o corretor, mas são vendas diferentes. Então, uma é relacional, outra é transacional. Então, a sua vaga, a sua operação, ela é como? Então, acho que esses são 3 parâmetros que você tem que olhar na hora de você montar a tua vaga. Meu tipo de venda, ele é receptivo ou ativo, é para empresas ou é para pessoas, é relacionamento ou ele é transacional. Com base nisso, você consegue achar pessoas, se você quiser pegar já uma pessoa com um pouco de experiência, que tem essa experiência. Então, porque hoje a gente precisa entender, como eu falei, venda não dá mais pra gente falar, qual é o melhor vendedor, mas que tipo de vendedor? Tá cada vez muito específico. Então as pessoas elas têm dificuldade porque tá ficando complexo. Tem muitas nuances. A venda não é só vender. Não, venda está virando sim cada vez mais uma ciência do que uma arte, como era antes. Então você tem que olhar todos esses parâmetros para você conseguir definir sua vaga, sabe? Isso tem que ser considerado. Fora a questão, e aí entra a questão do RH de competências, da parte de valores, que foi muito do que você disse. Além dessa parte técnica, tudo isso que eu falei é da parte do hard skill, da parte técnica. Agora, olhando a parte do soft skill, o que essa pessoa busca para a vida dela? Quais são os valores? Ela é ética? Como é que funciona a moral? É uma pessoa, eu gosto muito do que o Rony, o dono da reserva, ele fala. É uma pessoa que eu sentaria para conversar, para sair e bater um papo. Por exemplo, para ele gosta disso, porque na cabeça dele, os vendedores da reserva tem que ser gostoso de bater papo, porque esse é um valor importante que tem lá dentro da reserva, por exemplo. Então, quais são os valores que você tem dentro da sua empresa e tem que dar esse match? Qual é a visão de futuro e objetivos de vida que essa pessoa tem? Que tipo de rotina que ela quer ter? Porque às vezes não é compatível com a rotina que ela vai ter. E aí tem muito do que você falou, que eu concordo 100%. Tem que dar o match, tem que dar tem que acoplar para que ela cresça junto com a empresa e a empresa junto com ela. Quem sabe futuramente ela vira sócia, quem sabe futuramente ela vira um gestor da empresa, né, e cresça junto. Então, é importante ter essa visão. Então, qual é a visão de futuro, quais são os valores? Essa parte é uma das mais importantes. Porque o resto, querendo ou não, você ensina. É melhor você pegar já uma pessoa com essa experiência. Mas essa parte você não ensina. Você gosta de pegar pessoas com ou sem experiências? Hoje, eu tendo mais a pessoas com um pouco mais de experiência. Com um pouco mais. Exato. Por conta de maturidade de negócio, né? A gente está com Durante muito tempo, eu não tinha condições de pegar uma pessoa com experiência. Então, assim, a verdade seja dita, hoje eu tenho um pouco mais de caixa e possibilita eu conseguir contratar pessoas, tirar algumas pessoas dependendo da experiência que ela tem e puxar para o meu negócio, né? Mas quando eu estava começando, eu não tinha dinheiro. Mas aí você não entendia como um investimento? Porque, teoricamente, se você pega uma pessoa com mais experiência, ela vende mais e você aumenta esse caixa. Não?
não tem um gabarito, tá? Não, né? Porque não é isso. É porque, assim, você pode... Qual é a remuneração dela? Você pode dar dinheiro, como você pode dar equity, que é porcentagem da tua empresa. Sim. Então, até você O pode... que é o mais comum hoje? O que você... Ai, varia muito. Varia. Varia muito. Depende, porque você tem uma série de formas de você dar o salário. Você tem 100% fixo, você tem híbrido, você tem 100% variável. Então, por exemplo, você pode pegar um vendedor stops que trabalham, por exemplo, revendedor, que trabalham com várias pastas, são representantes comerciais. Assim. Muitos deles trabalham só com variável. Então, assim, não justifica você não ter dinheiro. Você pode ter um tipo de revendedor que é experiente só com um variável e tudo bem. Entendi. Então, assim, vai depender muito do teu modelo. Eu não posso dizer, Entendi. não sei dizer exatamente qual é o Hoje, mais como comum. o mercado atua. Exato, porque vai depender muito do segmento, tá? Uhum. Então, assim, se você puder trazer alguém com mais experiência, eu recomendo. É isso, assim, hoje eu prefiro com mais experiência. A gente tem tido Entendi. mais resultados em relação a isso, assim. É como se você não é cortasse caminho, mas você racionalizasse mais o seu trabalho. É isso? E corta o caminho também. Corta caminho Eu também, acho que né? sim. Eu não queria falar muito corta caminho. Mas não. você corta, Mas entendeu? é isso. Se você puder dar essa... Se você puder seguir esse caminho, eu sugiro que sim, pessoas mais experientes, até para sua gestão, para sua gerência, se você conseguir fazer isso, pô, Não, com certeza. sensacional. Sensacional. É o ideal, né? É, Dando os matches da vida, porque realmente hoje em dia, assim, o que eu vejo, eu trabalho muito com essa parte de gestão de pessoas também, há uma dificuldade muito grande em encontrar pessoas, demais. né? Até que muita gente brinca sobre essa questão, daqui a pouco vamos começar a pegar robô, porque pessoa tá difícil, né? Eu olho muito por essa questão da cultura que a gente tem, que a gente falou no início, Isso, né? muito. Que realmente, quando você olha ali, faço parte de alguns grupos aí de recrutamento, quando vem comercial, você fala... É complicadíssimo. E eu acho que até a forma como manda, né? Essa experiência que a gente vende para o cliente, eu acho que teria que ser vendido também para um recrutamento, sabe? Sim. Vem comigo, vem... Essa experiência que você vai viver aqui vai ser diferente. Sim. E a sensação que eu não vejo isso, pelo menos de algumas pessoas, algumas empresas que eu ando, eu falo, gente... Tem que ter uma troca, né? Porque o colaborador, ele tem que ter uma noção de que ele vai ter uma experiência bacana, isso o empresário tem que saber, tem que conquistar, por isso que existe o RH, o endomarketing, Sim. todas essas formas de você ter plano de carreira, você ter um bom comissionamento, isso é uma coisa que a gente bate muito, que o empresário quer pagar muito pouco, um fixo muito baixo, um comissionamento todo errado. Eu falo, meu querido, desculpa, assim, ninguém é escravo, entendeu? Você tem que dar um bom comissionamento. É isso aí. Agora, tem o outro lado, eu volto para minha crítica à educação hoje, que a gente tem um movimento extremamente bizarro hoje no Brasil. Sim. Que você tem um nível de desemprego altíssimo. E o nível de educação baixíssimo. Não é nem só isso, mas os empresários não estão conseguindo contratar. Então, você tem pessoas desempregadas e os empresários não conseguem contratar. Ué, o que está acontecendo? Porque a gente não tem educação. A gente não tem educação. Então, a universidade, ao meu ver, ela não prepara... Primeiro que muita gente não consegue nem entrar, mas enfim, não vou nem entrar nesse ponto. Mas, para mim, a universidade, ela prepara você para ser professor acadêmico. Para você continuar ali e você continuar. Não prepara hoje para mercado, né? Para prática. Então, você tem pós, você tem beleza, mas o ensino básico... Mas quando nem você fala... eu acho que nem pós, nada. Não te prepara muito para o mercado mesmo. Então, além dessa questão do cargo que você disse, é um problema sistêmico. E então, qual movimento que a gente faz? O processo de educação dentro das empresas. E aí é o ponto de você criar universidades corporativas, de você ter um bom onboarding, de você ter um processo de treinamento. Hoje, muito empresário não entende falar, eu vou usar o horário de trabalho para o cara aprender. Sim, você tem que ter treinamento todo dia não, toda semana. Você tem que ter leituras, trabalhar com formas de educação dentro da sua empresa, o cara usar uma parte do trabalho dele para aprender, para ele ser educado, porque, enfim, quem deveria fazer isso, ao meu ver, não está fazendo direito, então nós, empresários, precisamos fazer. E você conseguir reter, conseguir treinar e conseguir fazer com que essa pessoa evolua dentro da empresa. E aí tem muito empresário que fala, mas e se eu treinar ele sair? Porque eu treino, gasto, invisto e ele sai. Tá, e se você não treinar ele ficar? Pô,
aí é muito pior, né? É muito pior. Então, assim... Tem que falar, olha, você tem um desafio. Se você treinar e ele sair, você tem que fazer alguma coisa pra reter você ele, né? retenha, Uai. porque, pô, não treinar e ele ficar dentro E da ele tua empresa fica- é pior ainda. É. Então, assim, dá algum É jeito. sobre isso. Ai, gente, estamos terminando. Estamos chegando no final do nosso podcast, nosso bate-papo. Bitter, eu queria que você fizesse umas considerações finais. Queria que você desse algumas dicas de livro, do que os nossos empreendedores possam... O que pode estar ajudando eles a entender um pouco mais esse universo das vendas e fazer com que não seja uma coisa tão pesada, Tá, tão difícil, tá. né? Eu acho que muito começa, acho que antes mesmo... Fala assim, conversa comigo. Não, conversa comigo. Conversa comigo, vem cá. Chega aqui. Vamos dar uma Vamos olhada bater aqui, um vem cá. papo. Vamos olhar o seguinte. Meu querido e querido empresário, tá? Começa mudando a tua mentalidade, porque a gente tem mentalidade de empregado, de CLT, né? Então a gente está muito preocupado com o nosso prolabore e não olhando para os nossos lucros, por exemplo. Exato. O empresário ganha lucro. Então a gente está olhando o lucro e não o prolabore. Então tem toda a nossa mentalidade quando a gente começa a empreender, é uma mentalidade de empregado, né, e não de empregador. Então, essa visão, ela muda. Então, antes mesmo da gente olhar na venda, é você conseguir ter um bom produto, estruturar a sua operação, ter processos, para você conseguir ter alguém dedicado no comercial. Não adianta você ficar rodando vários pratinhos, né, a gestão e a venda, elas vão se atrapalhar, então você conseguir dividir. Então, o livro que eu indico, e é um livro muito gostoso de ler, é tranquilo, é O Mito do Empreendedor, o nome dele. Livro fantástico, ele tem no YouTube de graça lá. Eu escutei ele 3 vezes no ano passado. Você escuta ele rapidinho, tá? Vai lá, lava a louça, fica escutando ele. Ele é lindo, maravilhoso. Ele ajuda muito nessa mentalidade de você começar a pensar como empresário. Para aí depois você começar a olhar e falar, cara, tá, aqui eu preciso olhar a operação, aqui eu preciso olhar financeiro, gestão, olhar vendas. Então, acho que antes mesmo de venda, trabalhar primeiro essa mentalidade, porque isso sendo destravado, automaticamente a venda vai vir. Vai. Eu acho que eu começaria por aí. Acho que eu também, gente. Eu também. Apesar que, assim, a gente precisa vender, né? Quando a Sim, com gente certeza. decide, a gente fala aí dos 20-80 aí, né? 20% na gestão e 80% nas vendas, né? Sim. É isso Sim. mesmo? Eu não sei essa porcentagem do Pareto, né, de 80-20 exatamente. Eu acho que, assim, quem é pequeniníssimo empresário, para mim, tem que estar muito nas vendas. Nas vendas. Não tem o que fazer, porque... Eu falo, na planilha do Excel eu sou bilionário há muitos anos, né? Aceita qualquer coisa no Excel. Sim. Então, se você ficar só na gestão ali, quando você é muito pequeno, você não tem um produto validado, não tem base de cliente, né? Cara, tu tem que sair pra rua pra vender, não tem que gerenciar muita coisa, não. Quando você é muito pequenininho, você tá começando, eu acho que você só tem que vender. Começou a vender, a coisa começou a ficar um pouco bagunçada, legal. Aí você começa a olhar um pouquinho mais a gestão e organização. Então, acho que faz sentido, sim, cada vez mais os seus 80-20, até um ponto em que isso tem que se inverter. Né? E aí a gente tá falando de empresários um pouco maiores em que, cara, eles precisam só estar no estratégico mesmo e Não tem jeito. 90%. É onde aquele sócio lá tem que parar de vender e ir embora lá pra, exato, né, pro estratégico. 90%, 80% no estratégico e o resto olhando outras coisas. Então eu acho que isso vai se invertendo, mas depende muito também da onde você tá enquanto empresário, né? Que aí muda um pouco. Olha, eu quero te agradecer enormemente pela sua presença. Foi incrível. Espero incrível. que você tenha gostado. Muito. Gente, perguntas muito boas, Lu. Gostei bastante. Obrigada. Bastante. É porque são minhas desculpa. minhas dúvidas. Como já te disse, eu tenho... Na verdade, eu não tenho tanto mais, assim. Agora eu já estou mais tranquila com as vendas. Que bom. Porque realmente é uma habilidade que a gente vai construindo. Vai na marra, né? Vai precisando. Mas você sabe que é bom, né? Porque te tira mesmo da zona de conforto. Tira. Não tem jeito. Você ter que desenvolver essa habilidade, pegar técnicas que te façam converter mais, vender mais e melhor, né? Sim. Porque eu sou muito da venda com qualidade. Com certeza. Porque venda por venda, pra mim, não... Você perde. Não vai. No longo prazo, você perde. É tempo e Vender dinheiro, de qualquer né? jeito. Tempo e dinheiro. Não vale a pena. Obrigada, Bitter. Obrigado pelo convite, pessoal. Um abraço, foi um prazer Estamos aí. encerrando. Espero ter agregado pra vocês. Nossa, espero ter agregado. Gente, ó. Até o próximo episódio da Domcast. Obrigada.